próprio texto que você citou agora por último, seria ele que eu iria citar. Jesus, ele responde isso: Uhum. "Nunca vos conheci". Se essas pessoas Isso não é a resposta. veja bem, é a resposta, porque veja só, se essas pessoas estiverem unidos a Cristo, e não há fruto se não tiver de Cristo, sem mim nada podeis fazer. Sim, Então, se as pessoas estão dando fruto, é porque elas estão unidos a Cristo. Esses frutos são frutos que duram, frutos a 30, 50, 100. Esses frutos, se são verdadeiros, que a gente não sabe se esses frutos que foram produzidos são frutos verdadeiros ou não, porque frutos. em Hebreus parece que Bem, sim. mas vamos lá. O texto vai dizer que Jesus disse: "Eu nunca vos conheci". Será que, se essas pessoas estavam unidos a Jesus, Jesus não estaria mentindo aqui? Porque se as pessoas fizeram milagres no nome do Senhor, é dessas mesmas pessoas que você está falando, as virgens que, em nome do Senhor, se prepararam, atenderam o chamado, essas pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho e creram. Se elas estiveram em Cristo, como Cristo pode não conhecê-las? Se um dia Cristo já as salvou, se um dia elas foram verdadeiramente perdoadas, se um dia elas foram justificadas, se Cristo morreu por elas, como pode Cristo dizer: "Não conheço você, nunca os conheci"? Então, mas esse E não o é o incrível é que ele ponto. diz: "Nunca os conheci". Então veja bem, se Cristo nunca os conheceu, é porque essas pessoas nunca foram participantes de Cristo verdadeiramente. Concordo cem por Elas nunca cento. nasceram em Cristo. Porque, veja só, a implicação é, em nas virgens, ali está falando em relação a se preparar. Sim, Você tem pessoas que se preparam e as outras são chamadas de loucas, nécias. Os salvos, aqueles que querem Cristo, não são loucos. Entendeu? perfeito. Então, em primeiro lugar, aquelas virgens eram nécias, eram loucas. Você tinha 10 virgens, mas as 10 não eram santas, não eram virgens prudentes. Elas são chamadas de virgens loucas. Esse nome de loucas, nécias, não é dado aos cristãos, a eleitos, a salvos. Segundo lugar, as pessoas que ouviram a palavra por um tempo está condicionado ao contexto que ele disse: "A vocês é dado, a eles não". A palavra é dada para ele. Veja bem, o que é que Jesus está ensinando com isso? A palavra para os fariseus, para essas pessoas aqui que eu estou pregando, eu uso parábolas porque a palavra é dada para eles, mas não germina. Uns podem até caminhar por um tempo, mas não germina. Mas a vocês, sabe quem é a boa terra? São os apóstolos. E até no meio dele tinha um que não era boa terra. A palavra ficou ali uns 3 anos ainda. Mas veja, Então veja só, a gente tem um texto e tem um contexto. A parábola do semeador, ela é uma resposta, ela não é uma parábola em si. A parábola você tem que interpretar para o que é que ela aponta. perfeito, Essa é a hermenêutica certa de ler as parábolas de Cristo. Então, correto. se você lê Jesus dizendo: "Olha, a semente é assim, assim", peraí, qual o contexto? A que se refere? Ele está se referindo o porquê que ele pregava por parábola. Ele Sim. está ensinando por parábola para cumprir o que fala em Isaías 53, que diz: "Fale esse povo, mas eu fechei o ouvido deles para ele não ouvir. Eu vou falar, eles não vão converter. Você vai pregar, eles não vão, porque eu quero que eles padeçam pelo pecado deles. Eu estou mandando juízo para eles". Tá. Então, a mesma palavra que ela é vida para uns, ela é juízo para outros. E é como que Deus fechou o ouvido dessas pessoas. Olha, a mensagem está tão clara sendo ensinada, mas não basta a condição de morte deles. Eu ainda estou privando eles, eu estou retendo a mensagem deles. Tá, Aí você vê, cadê o livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio. Deus está dizendo: "Eu não quero que eles ouçam. mas veja, Eu quero que eles fiquem com o ouvido fechado, eu quero que estão tapado. isso Ainda que pregue, não vão ouvir. Olha, vocês não vão ouvir". É por isso que às vezes uma mãe está com o filho dizendo bem assim: ó, "Meu Deus, por que, Senhor? Esse menino, ele mostrou, ia para a igreja, ia tudo. E o porquê agora tá essa rebelião contra Deus, e é uma condição constante ali, não é um pecado, não, é uma rebelião constante". sim. E fala: "Por quê? Eu prego a palavra, eu falo". Minha irmã, meu irmão, os ouvidos estão surdos. O homem é um morto. Você pode gritar com o morto no caixão: "Ah, tá vindo uma tempestade aí, levanta, levanta". Ele não vai ouvir. Agora, fale pro morto assim, ó: "Vamos jogar bola, vamos pro jogo, vamos ali pra uma festa". O morto, isso ele entende, essas coisas Tá, ele e entende. eu concordo cem por Agora, cento. quando ele ouve o evangelho, às vezes o morto entende assim, ó: "Olha uma oportunidade de riqueza. Então, Olha só, o evangelho sendo pregado dizendo assim, ó: em Cristo nós temos uma nova vida". Aí o morto: "Nova vida?". Aí ele diz: "Olha, eu tô com a minha vida ruim, eu quero uma vida melhor". Aí ele vai e entra no evangelho, aí deixa de beber, aí ele começa a agir corretamente, mas na mente dele, ele ouviu o evangelho, foi o evangelho. Só que no interior dele ele disse: "Eu tô vendo aqui como é que eu faço para ser salvo.
Eu quero conquistar minha salvação. Tá. Aí quando vem a provação, essa pessoa morre. Por quê? Ele não tá na terra. Tá. A terra é Cristo. Perfeito. Agora veja só.